Em 26 de abril de 1986, ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, que ficou marcado como o pior da história. Naquele dia, um dos reatores da antiga usina nuclear de Chernobyl explodiu após alguns testes que violavam os protocolos de segurança. Houve uma sequência de explosões que deixaram exposto o material nuclear do componente. Mas afinal, o que é Chernobyl e onde fica Chernobyl? A explosão do reator foi tão grande que liberou uma nuvem de gases 200 vezes mais radioativa que aquela formada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, atingidas por bombas atômicas em 1945. Na ocasião, o governo da então União Soviética tentou esconder o acidente da comunidade internacional sem sucesso. Os níveis anormais de radiação detectados nos países vizinhos denunciavam que algo grave havia acontecido. O Comitê Científico das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica acredita que mais de 6 mil crianças e adolescentes desenvolveram câncer de tireoide após serem expostos à radiação do incidente. Apesar de esta constatação ser discutida por alguns especialistas, é certo que as consequências do acidente, incluindo impactos nas gerações subsequentes de quem o viveu, são significativas principalmente para aqueles que as sofreram. A usina nuclear de Chernobyl fica a cerca de 130 quilômetros a norte de Kiev, na Ucrânia, e aproximadamente 20 quilômetros da fronteira sul com a Bielorrússia. Os reatores 1 e 2 da usina foram construídos entre 1970 e 1977, enquanto os 3 e 4 foram criados em 1983, seguindo o mesmo projeto dos anteriores. E o que significa Chernobyl? O nome vem da antiga cidade próxima da usina, localizada a cerca de 15 quilômetros do complexo, e que abrigou uma população de 12.500 pessoas. Falhas humanas somadas a erros de projeto são algumas das principais causas por trás do acidente nuclear de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, os operadores da usina decidiram aproveitar uma manutenção de rotina para verificar se o reator número 4 poderia se manter resfriado mesmo se a usina ficasse sem energia. Durante o teste, eles desligaram os geradores de emergência e reduziram a potência do reator, violando protocolos de segurança. Não demorou muito para o componente começar a mostrar atividade instável e níveis de energia anormais. Mesmo com tentativas de desativá-lo totalmente, um pico de energia causou reações em cadeia no interior do reator, seguidos de explosões que o destruíram e expuseram o material nuclear que havia ali. As explosões mataram 2 funcionários que trabalhavam no local e expeliram material radioativo pela atmosfera. Grandes esforços foram empregados para tentar controlar o incêndio que se espalhava cada vez mais. Até mesmo helicópteros foram usados para despejar areia e outros materiais, como uma tentativa de conter o fogo e a contaminação radioativa. Mesmo com a morte de 2 funcionários, a hospitalização de bombeiros e outros profissionais envolvidos naquele momento, não houve evacuação de ninguém nas áreas próximas do desastre de Chernobyl. Foram necessárias 36 horas de Pripyat, a cidade mais próxima da usina, ser evacuada. Na época, trazer ao público um acidente nuclear tão devastador era considerado um grande risco político para o bloco. Mas já era tarde. O derretimento do reator espalhou radiação para longe. Oficiais suecos notaram altos níveis radioativos e começaram a questionar o que havia acontecido na União Soviética. Após negar o acidente em primeiro momento, a União Soviética comunicou ao mundo em breve o anúncio realizado no dia 28 de abril. Grandes esforços foram empregados para tentar controlar o incêndio que se espalhava cada vez mais. Até mesmo helicópteros foram usados para despejar areia e outros materiais, como uma tentativa de conter o fogo e a contaminação radioativa. Mesmo com a morte de 2 funcionários, a hospitalização de bombeiros e outros profissionais envolvidos naquele momento, não houve evacuação de ninguém nas áreas próximas do desastre de Chernobyl. Foram 36 horas até Pripyat, a cidade mais próxima da usina, ser evacuada. Na época, trazer a público um acidente nuclear tão devastador era considerado um grande risco político para o bloco, mas já era tarde. O derretimento do reator espalhou radiação para longe. Oficiais suecos notaram altos níveis radioativos e começaram a questionar o que havia acontecido na União Soviética. Após negar o acidente, em um primeiro momento, o URSS o comunicou em um breve anúncio realizado no dia 28 de abril. Como está Chernobyl hoje? Já se passaram mais de 30 anos desde o acidente nuclear, e mesmo assim a cidade continua deserta. Cerca de 36 horas após os eventos, a região foi evacuada e seus arredores foram cercados no que chamamos de Zona de Exclusão de Chernobyl. Como está Chernobyl hoje? Já se passaram mais de 30 anos desde o acidente nuclear de Chernobyl, e mesmo assim a cidade continua deserta.
Cerca de 36 horas após o evento, a região foi evacuada e seus arredores foram cercados do que chamamos de Zona de Exclusão de Chernobyl, uma área quase de 30 mil quilômetros quadrados que isola a usina. Após a evacuação, grande parte dos moradores abandonaram suas casas. Hoje, 300 pessoas retornavam a viver por lá. Dentro das zonas de radiação, os níveis de radiação são considerados baixos, do que seria perigoso para os seres humanos. Obviamente, quanto mais perto da usina, maior a radiação. Mesmo assim, há quem realize passeios turísticos pela região abandonada, vestindo trajes específicos e permanecendo por lá durante breves períodos. Poucos animais sobreviveram às altas quantidades de radiação, mas há poucas plantas e animais vivos na zona de exclusão. Ursos marrons, bisões, lobos, cavalos e várias outras espécies vivem por lá, sem apresentar tantos efeitos da radiação e das plantas. Parecem ser ainda mais resilientes. Todas sobreviveram ao acidente e apenas 3 anos foram necessários para a vegetação das áreas mais radioativas da zona de exclusão ser recuperada. O reator 4 da usina, por sua vez, foi encerrado no interior de uma grande estrutura de concreto. Este grande sarcófago foi instalado ali em 1986, como uma forma de deter a liberação da radiação na atmosfera. Contudo, passando tanto tempo, o sarcófago está bastante deteriorado e há planos para substituí-lo com o apoio de um consórcio internacional. Consequências do desastre. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, então presidente da URSS, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu sua situação agravar-se na década de 1880, com a Guerra do Afeganistão, 1979-1989, e o acidente nuclear. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes, desde que o homem começou a manipular os materiais radioativos. Acredita-se que 13% e 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera. E desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi um país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado e, com isso, o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas foram contaminadas e, atualmente, entre 1 e 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. No caso da Ucrânia, 7% do território foi afetado. No caso do território de 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl na economia desse país foi gigantesco. Até 2006, o governo ucraniano gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais com despesas pela disseminação da radioatividade. Já a Bielorrússia, somente em 1991, gastou cerca de 22,3% do orçamento do país, com consequências de Chernobyl. Esse número foi reduzido para 6,1% do orçamento anual em 2002. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passamos mais de 30 anos do acidente e as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrussa. Principalmente, existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide, em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam que o crescimento de taxas de doentes por leucemia. Novos estudos, nesse sentido, ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa aumentou até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigadas a abandonar suas vidas.
com pensão especial ou foram aposentadas por invalidez, ou recebem tratamento médico especial, etc. O índice de acidente é maior. As consequências psicológicas causadas pelo acidente de Chernobyl foram identificadas como parecidas com daqueles que passaram por acontecimentos extremamente traumáticos, como o bombardeio atômico sobre Hiroshima e Nagasaki. Milhares de pessoas que estiveram em contato com a radiação foram beneficiadas. Os beneficiários foram pessoas infectadas que adoeceram pela radiação, liquidadores, pessoas que trabalham na região de Chernobyl em anos seguintes, pessoas que permaneceram em áreas contaminadas e pessoas que foram evacuadas das áreas contaminadas. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se pela explosão a radiação e outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato da radiação. De toda forma, existem estudos que sugerem que até 2006, cerca de 4 mil de pessoas tenham morrido em consequência do acidente, mas existem estudos que sugerem números de mortes mais elevados. Alguns estudos sugerem 9 mil, 16 mil, 60 mil, e existem estudos que apontam que até 90 mil pessoas possam ter morrido por causa do acidente. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. Qualquer tragédia poderia ter sido evitada. Depois que ela ocorreu, a gente percebe as falhas de segurança que existiam e pensa, putz, como não percebemos isso antes? E daí em diante são tomados cuidados para evitar o mesmo erro. A indústria nuclear costuma usar sistemas redundantes para minimizar os riscos de falha, mas mesmo assim acidentes acontecem normalmente por erro humano. No caso específico de Chernobyl, é evidente que não seguiram diversos protocolos de segurança que poderiam ter impedido a tragédia, pois as usinas nucleares são tão seguras que muitas vezes os técnicos duvidam que ignorar um protocolo de segurança naquele momento pode causar um acidente, que, pelo que eu sei, os funcionários de Chernobyl estavam sendo pressionados por burocratas a apresentar resultados na marra, pois eles precisavam cumprir prazos. Esta seria a terceira vez que tentariam fazer o teste de segurança. A equipe em serviço que faria o teste sabia como aplicar, tinha experiência e conhecia o reator. Eles conduziram o teste durante o desligamento anual, que aconteceria na tarde de sexta-feira, dia 25 de abril. Porém, um controlador da rede da Kiev recebeu um telefonema. Outra usina da região teve um pane inesperada, para que a rede elétrica desta conta de pico da tarde, horário em que todos vão para suas casas e começam a cozinhar, ligar a TV e assim por diante. O controlador da rede elétrica ordenou que o reator 4 da Chernobyl adiasse seu desligamento. O que eles não poderiam dizer é: não queremos desligar agora, porque teremos um teste de segurança para fazer, apenas esta equipe sabe aplicá-lo. E que teste é esse? Há um teste que já deveríamos ter feito há muito tempo, mas não fizemos, e a gerência da usina disse que fizemos e deu tudo certo, só para não perder seu bônus. O problema é que o sistema soviético punia quando encontrava falhas, porque falha significava tempo perdido e gente resmungando que as coisas não funcionam. No paraíso dos trabalhadores socialistas, nada jamais falhava, o sistema trabalhava perfeitamente. Então, se alguma coisa da qual você era responsável não funcionasse perfeitamente, o problema estava em você. Você estragou o sistema e o fez parecer falha, então você vai perder seus bônus. Num sistema onde o bom desempenho raramente era recompensado, isto acabou por incentivar uma cultura de esconder falhas debaixo do tapete. Foi por isso que a gerência da usina manipulou os resultados do teste e disse que o reator havia funcionado como previsto. O problema é que eles tinham que fazer o teste agora, senão poderiam ser pegos. O reator 4 acabou, então funcionando durante toda a tarde e o início da noite. A turma experiente que sabia rodar o teste foi embora. Entrou a turma da noite que, além de ser muito menos experiente, nem sabia que o teste ocorreria. Haviam apenas dito a eles que sua obrigação era observar o desligamento do reator. Ao invés disso, eles tiveram que aplicar o teste e eles não tinham ideia de como fazer isso. As instruções eram confusas e haviam sido alteradas, e eles conheciam pouco o reator a ponto de não saber de coisas como envenenamento por xenônio. Isso tudo levou ao acidente.